Graça e paz, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Como o pastor Fábio já falou, para quem não me conhece, eu sou a pastora Tânia. É um prazer recebê-lo aqui, nessa noite de festa, uma noite tão linda, né? E essa noite, o que o Senhor tem falado comigo, né? Eu e o Fábio fizemos alguns planos, né? Mas a própria palavra nos diz que o homem faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor, né? Então, o Fábio está bem gripado. E daí ele falou, olha, você vai ter que ministrar essa noite sozinha, né? Nós tínhamos feito um plano assim, né? Nós temos um sonho de ministrarmos juntos e não deu certo, né? Mas não deu certo na nossa agenda, porque está tudo sob controle na agenda do Senhor, amém? Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico que o Senhor colocou já há um tempo em meu coração. Tive a oportunidade já de levar uma pequena devocional ali no Hermeto, quando a Meire me convidou. Elas vão ver algumas coisas que eu já falei ali. E eu gostaria de compartilhar com a igreja. Essa noite é uma noite profética, amém? Sabe, essa noite o Senhor estava falando comigo. Algumas pessoas foram convidadas, mas não foi por acaso que você foi convidado. Foi só um pretexto do Espírito Santo para falar com você nesta noite. Aquilo que você estava vivendo, se você se posicionar naquilo que eu vou te falar, você não vai viver mais, amém? Não porque eu estou falando, mas é porque o poder é dele, a obra é dele, é ele quem faz todas as coisas, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Amém? Coloca aqui para mim. Isso, muito bem. Atos 16, 16. Volta só um pouquinho, que acho que está no verso B, né? Muito bem. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, dizendo diante das autoridades, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, presta atenção, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos perceber a tua presença neste lugar, Pai. Pai, quando nós pedimos a tua presença, Senhor, é uma presença manifesta, porque ela nós já temos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu falar, obrigada pelo privilégio que nós temos de ser igreja do Senhor, pela liberdade que nós temos de ser a igreja do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que não seja eu, mas a tua voz, a tua vontade sendo feita e manifesta, Senhor, nesta casa, Pai. Em o nome de Jesus. E nós queremos declarar nesta noite, Satanás e seus demônios, você pega todo o teu lixo e bate em retirada agora. Que tudo que é mentiroso, tudo que é falso, tudo que não provém dos céus, eu estou declarando frustrado e anulado pelo poder do nome de Jesus. Se há alguma crise de ansiedade, de depressão, de tristeza, de dor, você vai bater em retirada agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que intimida, tudo aquilo que traz dor e medo, eu te repreendo no nome de Jesus. Pai, que o Senhor abra os céus sobre este lugar nesta noite, Senhor. E aquilo que nós estávamos vivendo, Senhor, até minutos atrás, nós não vamos viver mais, Pai. Aquilo que nos aprisionava, Senhor, nós não vamos viver mais, Pai. Pois nós vivemos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito, Senhor, de coragem. Eis que nós estamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis a avançar, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia. Querido, para que você entenda onde eu quero chegar, eu quero só recapitular algumas coisas. Quero pincelar algumas pregações anteriores. O nosso pastor, alguns domingos atrás, nos trouxe a mensagem da cruz, uma palavra que para mim foi impactante. Mas eu quero só lembrar de um versículo que ele colocou, que foi Efésios 2. Aquele versículo que fala assim, que nós estamos assentados junto com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Amém? Mas que lugar é esse, pastora, que eu estou assentado, querido? O que está falando esse versículo? Esse versículo está falando, querido, que ele nos deu autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade, basta nós assumirmos a posição que nos foi conquistada. Amém? O meu pastor ontem, ele trouxe uma pregação também e ele usou o texto de Josué. E eu gostaria de usar, ele usou Josué 1 e ele usou ali alguns versículos. E eu quero só lembrar uma partinha do versículo 2, que diz assim... que Deus falou que Moisés havia morrido. Ele havia avisado Josué que o Senhor havia morrido. E ontem mesmo ali sentado o Senhor ministrou meu coração. E ele falou assim: filha, algumas coisas que morreram, elas precisam ser enterradas. Querido, por mais que nós amamos algumas pessoas, que nós perdemos algumas pessoas, coisas, seja lá o que for, o que foi morto, querido, precisa ser enterrado. E nessa noite nós vamos enterrar algumas coisas, amém? Sabe, algumas coisas do passado, ele ainda falou sobre o nosso passado, algumas coisas do passado e talvez um passado não triste, um passado até bom, algo que você gostava, que você conquistou e hoje você não tem mais. Aquilo precisa ser enterrado porque passou. E hoje nessa noite nós vamos enterrar algumas coisas. Sabe, então para que eu possa enterrar, para que eu possa viver e avançar, eu fui pesquisar ali que eu não me lembrava mais, porque faz tempo que a tia não vai para a escola. O antônimo de avançar. E um dos significados é retroceder. Não, pastor, eu não retrocedi, mas eu parei, então você retrocedeu. Sabe, querido, você nasceu, ok? Você é filho. Amém? Nascemos em Cristo, então nós precisamos avançar. O Senhor tem algo para mim e para a sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo avançar. Talvez não está conseguindo porque tem defunto na sua casa. Sabe? Um ambiente quando morre alguém é um ambiente triste. Você só vê crianças correndo, você não vê um adulto correndo e alegre num ambiente onde há uma pessoa morta. Mas o morto, se ele não for enterrado, ele começa a feder. A gente começa a ter dó de nós mesmos.
Ah, mas eu gostava tanto. Talvez o passado que você precisa enterrar não é tão alegre assim. É triste. Mas dessa mesma forma precisa ser enterrado. Seja bom, seja ruim, passado precisa ser enterrado. Amém? Então eu quero entrar agora no texto, para que você entenda mais um pouquinho aonde a tia pastora quer chegar. Eu preciso contextualizar para você. Sabe, aqui Paulo e Silas, eles foram enviados, segundo presbíteros da igreja, para eles pregarem o evangelho, fundamentos de igrejas. E eles foram enviados a um lugar. Então eles chegaram ali, e aí o Espírito do Senhor impediu. O texto, versículos anteriores nos diz que eles foram impedidos pelo Espírito. Então eles não foram aonde eles haviam planejado. Olha só. Então, novamente, eles tentaram para outro lugar e o Espírito de Jesus impediu novamente. Meu Deus. Mas espera aí, ele ia pregar o Evangelho. Sim ou não? Talvez a gente faça a coisa certa no momento errado, no lugar errado. Meu Deus. Então ele se quietou. Sabe, Paulo e Silas, eles estavam juntos nessa. Perceba que a gente nunca caminha sozinho. Precisamos sempre de alguém para caminhar conosco. Quando a pessoa olhar e falar assim, não, nós não vamos mais fazer isso aqui. Mas espera aí, como não? Você falou, nós combinamos ali, não, o Senhor falou comigo, nós não vamos mais por aqui. Vamos esperar nele. Então daí o texto nos diz que Paulo ele tem uma visão. Ele tem uma visão e daí logo ele tem uma palavra. Então aí ele tem um direcionamento para onde ele deve ir. Eu aprendo algo aqui. Não dá para nós caminharmos sem termos uma visão e uma palavra. Ele ia talvez numa direção que ele achava correto. E estava tudo certo. Sim ou não? Claro que não, querido. Não estava correto. Deus falou para ele não ir. O Espírito impediu ele de ir. Mas eu tenho uma visão. Quando eu tenho uma visão pautada naquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu tenho uma palavra, não importa o que aconteça. Sabe, o texto ali continua dizendo que daí eles foram para onde o Senhor mandou ele ir. Prontamente eles foram para onde o Senhor mandou ele ir. O versículo fala assim, e preparamo-nos imediatamente. Você sabe o que eu aprendo? Não basta nós termos coragem, nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor vai chamar você para algo, ok? Então se prepare para aquilo que o Senhor vai chamar você. Coragem é muito bonito, mas nós não vamos aguentar muitas coisas somente porque nós temos coragem. Nós precisamos nos prepararmos, seja a área que for. Eu tenho uma visão agora daquilo que o Senhor me chamou. Eu tenho uma palavra, então eu vou. E se você perceber aqui, o texto nos diz que daí Paulo ele chega lá e ele começa a pregar ali, conhece Lídia. Lídia, uma mulher que ela se derrama ali, uma mulher pronta a ajudar, a servir, fala assim, vem ficar na minha casa. E o texto nos diz que constrangeu eles e eles ficaram ali. Sabe aquilo que o Senhor fala para mim e para você e começa a dar tudo certo. Você fala assim, uau, é isso mesmo, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, está dando tudo certo. Eu mesma já usei várias vezes a frase dizendo assim, quando flui é de Deus. Estava fluindo. Mas num dado momento, querido, aquilo começou a não dar mais certo aos nossos olhos. Mas ele tinha uma visão e ele tinha uma palavra. Ele conhece então uma mulher que ela começa a admirar. Ela começa a aplaudir aquilo que ele faz. E ali fala que dias aquela mesma mulher, aquela escrava, ela começa a aplaudir, mas ela tinha um espírito de adivinhação. Nem tudo que o homem aplaude, Deus está aplaudindo nos céus. Talvez você está fazendo algumas coisas que não é reconhecida dentro da tua casa. Mas o Senhor está te aplaudindo. É isso mesmo que eu chamei você para fazer, meu filho. Sabe, talvez nós queremos reconhecimento de alguém de fora que fale alguma coisa para mim e para você. E ninguém, talvez as pessoas vêm com críticas, mas isso não quer dizer que nós não estamos debaixo da vontade do Senhor. Porque eu me lembro de que eu tenho uma visão e eu tenho uma palavra. Não é uma palavra que eu queria. Talvez Paulo não queria ir para lá.
Talvez ele olhava e falava assim, meu Deus, aqui. Mas aqui está precisando tanto, Paulo, é para cá. Achei curioso porque eu fui pesquisar um pouco mais, um era norte, o outro era sul, e ele teve que ir para o noroeste. Ele teve que ir, querido. Então aquela mulher, aquela adivinha, começou a elogiar, a elogiar, a elogiar. Então ele repreende aquela mulher. Espírito de adivinhação, sai dela. Sabe, às vezes nós conhecemos a pessoa. Pessoas, elas vêm, elas nos elogiam, mas quando você confronta, ela espana. E às vezes nós precisamos, querido, confrontar algumas coisas, para nós sabermos se é realmente do Senhor. Aquela mulher trazia uma renda, trazia dinheiro para aquele povo. Ela trazia recursos para aquele povo e eles não gostaram. E eles pediram para que Paulo e Silas fossem presos, açoitados. A palavra nos diz que tiraram as roupas deles. E eles apanharam. Fazendo a coisa certa debaixo de uma palavra e com uma visão. Nem tudo que a gente está fazendo, que a gente pensa que está errado, porque não está dando certo aos meus olhos hoje. Mas espera aí, não está dando certo. O que aconteceu? Você falou. Você imagina só se Silas, o texto no capítulo 15 diz que Silas ele era um profeta. Imagina só se você anda com uma pessoa errada. Querido, nós podemos perceber algumas coisas quando a pessoa olha para nós e ela, de vez de te ajudar, ela começa a confrontar. A ideia foi sua. Você me colocou nisso aqui, ó. Você imagina se Silas faz isso com o Paulo? Só estava começando ali a dificuldade deles, aquilo que eles tinham que passar. Mas ele não fez isso. O texto não diz que Silas reclamou com Paulo. Eles apanharam juntos. Eles foram presos juntos. Eles cantaram. E eles oraram juntos. Nós precisamos sempre ter alguém que nos levanta. Sabe o que eu aprendo também? Talvez o Senhor estava trabalhando em Paulo e Silas, no corpo, na alma e no espírito. Eles apanharam. Eles tinham dores físicas. Você pode imaginar o emocional desses homens presos, tentando fazer algo, e eles não conseguiam fazer. O espiritual. Meu Deus, imagine Paulo pensando, mas eu vi, o Senhor falou comigo, eu tive uma visão, eu tenho uma palavra e eu estou preso. Talvez o Senhor tenha trabalhado em você nas 3 áreas. Tem doído as áreas. E isso não quer dizer que você está no lugar errado. Pastor, eu me lembro que o Senhor falou comigo aonde eu devia estar, aonde eu deveria andar. Mas as coisas não têm dado muito certo para mim. Continue, se você está debaixo daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Amém? Ambientes contrários não mudam decretos do céu, a não ser que você permita. A situação ela está contrária àquilo que eu planejei, aquilo que eu esperava. Só vai mudar se você permitir. Atitudes minhas podem só não me levar a prisões, mas aprisionar outras pessoas. Querido, eu tenho o poder de libertar, segundo o Senhor, ou inflamar. E são pessoas próximas a mim que eu posso fazer isso. Eu posso ajudar pessoas a ser libertas daquilo que ela tem passado, que ela tem vivido. Mas eu posso inflamar pessoas e fazer com que ela retroceda também. Nós temos percebido algumas coisas. Paula, me perdoa usar o teu exemplo. Mas a Paula olhou para mim e falou assim, pastora, nós olhamos muito para vocês. Crianças têm olhado muito para nós. Olha que responsabilidade. Uma pessoa mandou uma foto para o Fábio da mesa que ele comprou. Não sei se eu posso falar o nome da pessoa. Posso falar? O Júnior comprou uma mesa, o Fábio havia dado um testemunho que nós fazemos refeições
a mesa. Querida, é tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Se você pesquisar, se você procurar defeito em mim, você vai achar muitos. Se você perguntar para mim, eu vou te mostrar mais outros. Amém? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. E ele falou assim, pastor, nós olhamos para vocês, nós temos vocês como referência. Eu comprei uma mesa e hoje nós nos assentamos à mesa com a nossa família. Sabe, querido, nós temos o poder. Às vezes as pessoas não falam, mas elas fazem da maneira que você faz também. Elas olham para você e te têm como uma referência. Olha que responsabilidade. Se eu paro. Quando eu vi aquela mensagem do Júnior, o Fábio me mostrou, nós fomos impactados. Quando eu vi aquela mensagem do Júnior, o Senhor falou comigo, ele falou assim, olha, se você avança, pessoas avançam. Mas se você para, pessoas param junto com vocês. Querido, olha que responsabilidade, não é porque nós somos pastores, não. Mas aonde você está, se você é tido como uma referência, querido, pessoas vão avançar junto com você. Pessoas vão olhar para você e vão falar assim, não, eu vou, quando eu crescer, eu vou ser que nem ela. Ou você pode também inflamar pessoas. Pode olhar para aquela situação, para aquele lugar que você está vivendo e falar assim, olha, não está bom, nada está bom, tudo está ruim, pastor e a pastora não presta, fala mal do pastor, fala mal do emprego, fala mal, e você inflama outra pessoa e outra pessoa inflama outra pessoa. Querido, nós temos o poder de vida e de morte na nossa boca. Sabe, hoje, se não está bom, eu vou começar a declarar sobre o lugar que eu estou. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para você não muda. O decreto que ele tem não muda, porque hoje não está do jeito que nós sonhamos que estivesse. Amém? Você pode dar um amém aí, como diz o meu pastor? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Estou no versículo 23. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, e os lançou no cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando um hino a Deus, e outros presos os ouviam. Olha só, quando eu passo por algumas coisas, é isso que a gente acabou de conversar. Quando eu passo por algumas coisas, a decisão é minha. Você vai ver na palavra do Senhor sempre assim, o justo ou o injusto. Você vai ver o bem e o mal. Nós vamos ver o avançar ou o retroceder. Nós temos duas opções. E é eu que decido, querido. É eu que decido o que eu quero para a minha vida. O que eu quero para aquele ambiente que eu estou vivendo hoje. Paulo e Silas, eles estavam certos, eles tinham apanhado. Agora eles estão sendo presos. Se não bastasse de ser preso, eles foram amarrados em um tronco. Mas espera aí, já está preso. Eles foram amarrados. Eu aprendo mais algumas coisas aqui. Às vezes a situação que você está vivendo hoje, você se vê preso em algumas, não no literal, mas nos prende a algumas coisas. Mas eu estou debaixo de uma palavra e eu tive uma visão. Nos prende a algumas coisas, se não bastasse. Parece que você quer romper. Deus me deu algo e eu quero romper, mas eu estou presa num tronco. Parece que tudo que eu faço não vai, não avança. Parece que tudo que eu faço eu não consigo, pastora. Parece que está travando. E nesta noite, como um ato profético, nós vamos declarar na minha e na sua vida que é tempo de romper. Amém? Aí o texto continua. Sabe, eles decidiram não reclamar. Eu sei com quem eu ando, então a pessoa com quem eu ando, ela não vai reclamar. Ela vai falar assim, ei, não, vamos lá. O Senhor não falou com você? Falou, então vamos orar. Vamos orar e vamos cantar. Sabe, o Senhor falando comigo. E me veio uma música que ela diz, tá chorando por quê? Se você tem um Deus e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando.
Deus mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Aleluia! Eu vou abençoar. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Você pode imaginar Paulo e Silas na prisão clamando ao Senhor? Pensando assim, tô nem aí para essa prisão. Tô nem aí para isso aqui, ó. O que eu preciso tá aqui. Sabe, às vezes a gente nos apega tanto a alguma situação. Sabe, às vezes a gente conta de uma maneira para as pessoas e talvez comove as pessoas. Eu bati meu carro. Meu Deus, bateu o carro. Bati o meu carro. E se não bastasse, o carro quebra de novo. Jesus. Eu olhei pro meu carro e falei, você tá pedindo para sair, hein? Não é isso que Deus tem para mim, não. E não podia chegar e olhar e falar assim, Deus. Sim ou não? Eu uso o carro para fazer a obra. Sim ou não? Querido, eu decido clamar ou murmurar. Pai, o Senhor que sabe de todas as coisas. Querido, quem me conhece sabe que eu não gosto de andar de moto. Eu acho ela um excesso. Ou ela é 8 ou ela é 80. Ela é muito assim para mim. E eu sou péssima de pilotar a moto. Eu confesso, eu tenho carteira. Eu falo que foi o Senhor que me passou. Ele tem um propósito em todas as coisas. Porque eu quase derrubei a moto lá, mas ela não morreu. Ela caiu, mas ela não morreu. Então, tá no jogo. Mas eu tenho, querido. Nós podemos escolher. Ou eu reclamo, ou então eu vou adorar. Mesmo quando ele não responde. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar. É adorar a Deus quando me falta tudo. Às vezes ele não fala. Meu Deus, o Senhor está em silêncio, ele não fala. Mas eu te garanto que ele nunca vai estar inativo. Ele sempre vai estar trabalhando a teu favor. Sempre. Querido, quando eu falo para você, eu lembro você de que nós precisamos lembrar que nós estamos numa região celestial, posicionados com Cristo. Eu me lembro da história de Davi. Quando o pai dele falou para ele assim, vai lá e me traga notícias dos seus irmãos. Ele ia para uma guerra. Você está em guerra, querido? Então ele foi naquela guerra e viu o exército do Senhor totalmente intimidado pela situação. E o gigante avançando.
O texto nos diz que Golias, 40 dias, ele foi avançando, ele se posicionou. Sabe o que eu aprendo? Se eu não me posiciono, a situação, a circunstância se posiciona contra mim. Ela se posiciona contra mim, e se não bastasse, o texto ainda diz, em 1 Samuel 17, o texto ainda diz que o gigante se posiciona e ele avança. Se eu e você não avançarmos, aquilo que nós estamos passando, ele vai avançar contra nós. Sabe, eu vejo Satanás falando, ei, ele não usa. Aquilo que Deus deu para ele, ele não usa. Eu não preciso buscar nada lá fora, eu tenho tudo aqui dentro. Eu tenho o que eu preciso aqui. Eu posso abrir a minha boca e declarar. Pastor, é fácil assim? Claro que não. Mas eu preciso sempre crer. Nós precisamos sempre crer naquilo que Ele vai fazer. Sabe, aquilo que você está passando, a prisão que você está passando, eu não consigo nem caminhar, pastora. Parece que está tudo amarrado. Abra a sua boca. Ore e declare dentro da sua casa, no teu trabalho, no teu casamento. Já faz tempo que eu estou passando por isso, pastora, com a minha esposa, com o meu marido, não interessa. O Senhor planejou o teu casamento. Querido, eu quero abrir uma aspas aqui, não tem nada para nós lá fora. Jovens, não tem nada para nós lá fora. Sabe, talvez a gente se frustre. A gente se frustre com o ambiente igreja. Quantas pessoas eu já vi frustradas porque foram magoadas por alguém dentro da igreja. Sabe, está na hora de você chegar na pessoa e falar, olha, eu fiquei magoado. Do que nós sairmos da igreja por uma mágoa. Pastor, eu não consigo me libertar do pecado. Não consegue se libertar do pecado porque não conhece o padrão de santidade, e é o Senhor Jesus. Quando nós estamos pautados da palavra, nada lá fora tem graça. Não tem, querido, não tem. Eu não estou falando de sonhos. Eu estou falando de pecado. Não, eu não quero isso aí para mim. O Senhor tem muito mais para mim. Ele tem mais para mim e para você. Mas eu estou preso. Eu esperei no Senhor. Tudo começou certo e agora não está dando certo. Não pare de clamar. Porque Ele vai responder. Ele sonhou para mim e para você uma família, sim ou não? Ele sonhou para mim e para você. Ele tem muito mais do que a gente pensa. Aqueles homens, eles estavam sendo observados. Sorria, você está sendo observado. Tem sempre alguém olhando para você. E eu tenho aprendido muito isso. Uns para criticar. Mas outros falam, eu quero esse Jesus. Eu quero isso. Aqueles homens estavam sendo observados pelo carcereiro, por quem estava preso junto com ele. Eles clamavam, eles adoravam ao Senhor, e aqueles homens, eles estavam escutando. Fui ver no original, escutar é ouvir atentamente. Sabe, como se eles tivessem prazer naquilo que Paulo e Silas estavam vivendo. Cara, eles estão presos, você consegue imaginar os presos? Cara, eles estão presos e eles estão adorando. O que esses caras têm? Eu quero também. Nós precisamos chegar num nível que nós não queremos ser igual aos que estão lá fora. Mas eles olhar para nós e falar assim, cara, eu quero o que você tem. Essa luz que você tem. O carcereiro aqui, ele fala assim, eu preciso de luz. Essa luz é o Senhor Jesus na minha e na sua vida. E de repente, e eu nem contei o tema da minha mensagem, é de repente. De repente, os alicerces, querido, estremeceram. Veio um terremoto tão grande. E as portas se abriram. E as correntes foram soltas. E todos, querido, todos eles. Meu Deus. Sabe, é diferente, as prisões de antes. Eram umas barras que prendiam. E você pode imaginar o alicerce sendo abalado
Quando o alicerce é abalado, querido, eu aprendo que o Senhor ele faz a obra por completo. Ele está mexendo naquilo que talvez é o básico. E você não está entendendo. Talvez é o básico que o Senhor está mexendo para te libertar. Sabe quando a situação, porque assim fala um terremoto tão grande, querido. Talvez hoje você esteja vivendo esse terremoto tão grande. Só que chegou a meia-noite. E eu falei ao Senhor, por que a meia-noite que aconteceu isso? E Ele me disse, porque a meia-noite vira de um dia para o outro. Então hoje é o dia 4, meia-noite é o dia... Que dia que é, gente? Hoje é dia 5, aliás. Amanhã é dia... Muito bem, olha que sabidice. Dia 6. Querido, algo essa noite vai se romper para todos. Você recebe isso. Você pode se colocar em pé, por favor? O Ministério de Louvor pode subir, por favor? Todos foram soltos. Aqueles homens olhando a situação que Paulo e Silas estavam, e eles também estavam. E eles disseram assim, versículo 31, versículo 30. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Feche os teus olhos, por favor. Eu gostaria que você